Muito bom dia para você que está entrando. Bem-vindo a mais um Café com Edu. Estou aqui ao vivo, diretamente de São Paulo, capital, bairro das Perdizes, na minha deliciosa casa. Estamos ao som de Samba da Minha Terra, Stan Getz e João Gilberto. E é um prazer enorme ter você aqui comigo. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, eu sou o Edu Zeidenthal, sou empreendedor. E o que significa isso? Isso significa que eu estou na minha jornada de reflexão sobre o meu propósito e como colocar esse propósito em prática. Faço isso há 10 anos, trabalho com empreendedorismo, entre várias coisas, sou coach, facilitador, palhaço, escritor, comunicador, que eu estou aqui com você, educador, e marqueteiro e empreendedor no sentido de estar empreendendo algumas plataformas tecnológicas aí. E é um prazer enorme ter você aqui. Eu toda terça-feira, faz mais de 2 anos e meio já, que eu tô toda terça-feira, 8 horas da manhã, religiosamente com você. Tem algumas pessoas queridas aqui me assistindo, que me acompanham há tempos. Uma gratidão enorme para você que coloca seu despertador ou coloca o seu aviso para me escutar e para interagir comigo. Agora, não só isso também, aquelas pessoas que não conseguem me escutar ao vivo, mas acabam escutando ao longo da semana, porque fica gravado nas plataformas. E também é um prazer e uma honra poder ser escutado por você, tá bom? E é isso, se você gosta muito disso, marca seus amigos aí nos comentários, isso ajuda a espalhar o Café com Edu, já que nosso querido Facebook e nossas redes sociais estão querendo ganhar muito dinheiro e, portanto, eles restringem cada vez mais o alcance desse tipo de trabalho. E o meu desejo é espalhar reflexões, notícias boas, um olhar diferente para o mundo da internet. Então, se você estiver fazendo isso, marcando seus amigos, você vai me ajudar bastante. E eu sei que muitos de vocês fazem isso já e eu agradeço de coração, tá bom? Deixa eu desligar a música aqui e para a gente falar um pouquinho do tema de hoje. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. E o tema de hoje são quais são os seus gatilhos emocionais. E eu me inspirei num evento que aconteceu ontem comigo, ontem de manhã. Ontem de manhã eu fui tomar um café e me reuni com o querido Roberto Pedotti, ex-Natura. Tivemos um papo super agradável sobre um projeto que é meu sonho, que é minha fascinação. Eu fui ouvir um pouco a opinião dele sobre o projeto e ter um pouco da perspectiva, inclusive ajuda. Ao sair da casa dele, o que eu me deparo? Meu carro estava sendo guinchado. Sim, senhoras. Sim, senhora, sim, senhor. Tava eu saindo da casa dele e eu presenciei uma cena lamentável, que é meu carro subindo no guincho da CET e indo embora. Nunca tinha me acontecido isso. E isso é que despertou o tema de hoje, que é quais são os seus gatilhos emocionais. O que é um gatilho emocional? Gatilho emocional é alguma coisa que acontece que te gatilha uma emoção, que te gatilha um estado. Por exemplo, quando eu estava chegando e vi esse carro sendo guinchado, o meu carro, imediatamente me veio uma sensação de menos, de puta, Eduardo, não acredito que você fez isso de novo. Cara, como você não presta, como você... Eu não vou falar os palavrões, tá? Que merda. Bom, vou falar. Puta, que seu merda e não sei o quê. E me colocando super pra baixo, né? Emoções de tristeza, obviamente, de raiva me vieram, de medo,
Bom, anyway, acho que essas foram as principais emoções. E é impressionante quando eu, de alguma maneira, cometo um erro. E isso era um erro porque eu tinha uma placa, né? X estacionado término, então estava lá, proibido estacionar término. E aí eu vi essa placa e falei, bom, acaba aqui o término, e aí tinha um monte de carro parado. Eu falei, pronto, ótimo, né? E aí tinha uma vaga. Eu falei, excelente, logo depois do término, pronto, posso parar. Parei o carro. Não olhei, não prestei atenção, uma coisa que eu sempre falo, e não faço, que 3 postes depois continuava uma outra placa de proibido, agora só com uma risquinha, não 2 risquinhas. O cara do CT falou, olha meu cara, aqui é realmente término dessa, mas lá na outra tem essa zona aqui que não pode parar também. Puta, mas não é possível. Então, voltando ao nosso tema, o que rolou? Tem uma coisa de um gatilho, né? Ao cometer um erro, muitas vezes eu entro num estado de eu sou o errado. E eu vou para esse lugar de, puta, grilo, não é possível, Eu saí caminhando, né, em direção a um ponto de ônibus e fui ouvindo música e fui respirando e tal. E graças a Deus, ao conhecer esse conceito de gatilhos emocionais, eu fiz uma reflexão importante de o quanto isso me gatilha e me leva para esse lugar. E aí eu fiz um exercício ao longo do dia de tentar me tirar desse lugar, né? Qual é o poder dos gatilhos emocionais? O poder dos gatilhos emocionais é você descobrir quais são os seus gatilhos. O que acontece no seu dia a dia que te gatilha determinadas emoções e determinados estados. Na formação de coaching ontológico que eu fiz o ano passado, é muito interessante porque o professor que estava explicando essa teoria, ele falou que ao você descobrir os gatilhos emocionais, tanto teus quanto de repente do seu parceiro, da sua parceira, dos seus amigos e tal, isso te dá um poder. Por quê? Porque ao ter isto consciente, muitas vezes você pode gatilhar e você pode usar isso da melhor maneira possível, né? Óbvio que ele estava brincando dizendo manipulação, mas nesse caso é um poder muito grande de autoconhecimento e de entendimento, né? É típico, por exemplo, dentro de casais, de repente um bate a porta forte e isso gatilha, né? Bater a porta gatilha uma determinada emoção e coloca aquela outra pessoa num outro estado, né? E você saber disso e a pessoa saber disso é um poder muito grande. Um poder de você conseguir se perceber e rapidamente tentar sair desse estado e não ficar dominado por este estado. Você não ser refém, sujeito desse lugar que você entra a partir desse gatilho. E sim, você ter consciência e conseguir, inclusive, fluir e sair desse estado quando você precisa ou mais rápido do que você antes conseguia fazer. Qual é o estado emocional que você está nesse momento? E o que isso foi gatilhado? Ao longo do dia de hoje, ou mesmo ao longo da semana, perceba o que é que te gatilha e que é um padrão, inclusive. E voltando ao tema sempre que a gente trabalha aqui de padrões. Adoro essa pergunta. Que padrões que se repetem em termos de gatilhos? O que é que acontece que te gatilha e você entra num determinado estado e você reage sempre da mesma maneira para determinados eventos. Esse é o poder de descobrir o teu gatilho e como é que você entra nisso, né? Voltando ao meu caso de ontem, é impressionante quando eu passei minha vida inteira tentando ser perfeito, aquelas invenções, né, que a gente faz, consciente ou inconsciente, vindo inclusive de padrões eternos, né, históricos e familiares. E para um sujeito que de alguma maneira estava sempre em busca de ser perfeito,
Na hora que comete um erro, isso é um gatilho para te tirar dessa ilusão. E aí causa um monte de coisa. Obviamente, nos últimos anos e todo esse trabalho que eu venho fazendo, eu fui coach ontológico, que me ajudou muito e tal. Eu venho tomando várias ações na minha vida para me sair desse julgamento mestre, de que eu precisava ser o super-homem, que eu precisava ser o melhor, para um julgamento de eu simplesmente preciso ser o Edu. E aí, o quanto ao mexer com esse julgamento mestre, eu também preciso mexer em quais gatilhos. Só que é impressionante, ao mexer no julgamento mestre, quanto determinados gatilhos ainda, meu corpo está tão acostumado a reagir daquele jeito para determinados gatilhos, que eu preciso fazer um trabalho, inclusive, de, ao ter aquele gatilho, de maneira consciente, conseguir não reagir daquele jeito e reagir de um outro jeito. Acho que esse é um super caminho de reflexão e de autoconhecimento e de empreendedorismo na prática, de identificar o gatilho e reagir de uma maneira diferente a partir daquele gatilho. Então, lá vou eu, daqui a pouco, eu vou fazer umas sessões de coaching agora de manhã, e daqui a pouquinho estou indo para o Detran, para a minha missão de resgatar o meu carro. E aí, o meu desafio é como fazer isto com leveza, me divertindo e não indo para aquele estado de oh meu Deus, oh que desastre, seu animal e etc. É esse o meu desafio e meu processo de desenvolvimento hoje. Qual é o seu? Quais são os seus gatilhos e como é que você vai reagir de uma maneira diferente? Certo? É isso que eu queria contar aqui para vocês. Gatilhos emocionais, reflita sobre isso essa semana. É um conceito muito poderoso, muito simples, se você perceber, e muito poderoso. E eu te convido a refletir sobre isso e a trabalhar em cima disso, tá bom?